Olá, caros irmãos e irmãs. Meu nome é Débora e vamos juntos pedir ao meigo Nazareno Jesus e a Maria de Nazaré que estejam sempre conosco. Nossa gratidão. Hoje trazemos o livro Pão Nosso, da autoria espiritual de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 134, intitulado Nutrição Espiritual. Vamos fazer a leitura e após faremos um breve comentário. Vamos à leitura então. Bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, de que nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 9. E Emmanuel inicia assim: há vícios de nutrição da alma, tanto quanto existem na alimentação do corpo. Muitas pessoas trocam a água pura pelas bebidas excitantes, qual ocorre a muita gente que prefere lidar com a ilusão perniciosa em se tratando dos problemas espirituais. O alimento do coração, para ser efetivo na vida eterna, há de basear-se nas realidades simples do caminho evolutivo. É imprescindível estejamos fortificados com os valores iluminativos, sem atender aos deslumbramentos da fantasia que procede do exterior. E justamente na estrada religiosa é que semelhante esforço exige mais amplo aprimoramento. O crente, de maneira geral, está sempre sequioso das situações que lhe atendam aos caprichos nocivos, quanto o gastrônomo anseia pelos pratos exóticos. Entretanto, da mesma sorte que os prazeres da mesa em nada aproveitam nas atividades essenciais, as sensações empolgantes da zona fenomênica se tornam inúteis ao espírito, quando este não possui recursos interiores suficientes para compreender as finalidades. Inúmeros aprendizes guardam a experiência religiosa que lhes diz respeito, por questão puramente intelectual. Imperioso, porém, é reconhecer que o alimento da alma para fixar-se em definitivo reclama o coração sinceramente interessado nas verdades divinas. Quando o homem se coloca nessa posição íntima, fortifica-se realmente para a sublimação, porque reconhece tanto material de trabalho digno em torno dos próprios passos, que qualquer situação transitória para ele passa a localizar-se nos últimos degraus do caminho. Assim, finalizando Emmanuel. Iniciando as nossas considerações a respeito do texto, vemos que Emmanuel nos traz essa epígrafe, de Paulo, e a respeito dessa questão da alimentação, de como isso é processado por nós. E há aqui uma diferenciação entre alimento e nutrição. E também no texto há um paralelo entre o corpo e o espírito no que se refere a este contexto de nutrir a ambos. Iniciando pelo contexto do corpo físico, no que concerne a alimentação e a nutrição, nós temos que no primeiro, no alimento, trata-se da ingestão de algo a nos satisfazer, mas que não necessariamente vai nos nutrir, Nem sempre no alimento há nutriente. E já no segundo, a nutrição, os nutrientes são alimentos, sim, mas aqui eles contêm o que é necessário para o corpo, que será degradado, distribuído pelo corpo, pelo organismo físico,
para que o mesmo fisiologicamente funcione de forma adequada, os seres nutrientes. E já no contexto do espírito, sabemos que nosso corpo espiritual também precisa ser nutrido. E nutri-lo não significa apenas de adquirir conhecimento embasado em questões religiosas, porque há muitos que se dedicam ao intelectualismo do aprendizado espiritual, mas não os colocam em prática. É como diz o apóstolo Paulo, na epígrafe, não será proveitoso nem para a pessoa que só adquire o conhecimento, nem ao próximo, porque sequer chegará até o coração daquele que estiver necessitado de uma palavra, de um gesto, para aliviar o seu sofrimento. Como consta na epígrafe de Paulo, que o coração se fortifique com graça, ou seja, com as benesses que sempre vêm do mais alto, meus irmãos e irmãs. Mas, como também já sabemos, a fé sem obra é morta. E não é isso que nos ensinou o Mestre dos Mestres, Jesus, mas sim, ele nos exemplificou o tempo todo, com o amor em ação. Caminhemos então, seguindo estes ensinamentos de luz, onde faz-se necessário nos abastecermos do conhecimento para nos prepararmos melhor na imprescindível hora da prática, o cumprimento da lei de justiça, amor e caridade instituída pelo nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Atitude esta que muitas vezes nos liberta, e ao próximo também, de sofrimentos e seguirmos com os nossos esforços para o aprimoramento moral na nossa ascensão espiritual. Emmanuel nos alerta que há vícios de nutrição na alma, tanto quanto existem na alimentação do corpo, ou seja, que passemos a ter o hábito da nutrição, tanto para o corpo físico quanto para o corpo espiritual, que é saudável, e deixá-los dessa forma, saudáveis. Deixemos os vícios de nutrição, que é tudo que nos faz mal, nos prejudica, física e espiritualmente, como as nossas mazelas, os excessos de toda ordem, o mau uso de nosso livre-arbítrio e por aí vai. Lembremos o espírito André Luiz, que nos diz que todo sistema de alimentação tem no amor a sua base profunda. O amor é o pão divino das almas, o pábulo sublime dos corações. O benfeitor espiritual Emmanuel também nos lembra de não ficarmos presos aos jogos das ilusões, das fantasias exteriores, que nos lembremos que somos seres espirituais vivenciando mais uma experiência na carne, que possamos vivenciar a nossa realidade com confiança no amparo, inclusive nunca nos esquecendo de que a prece é bálsamo em nossas feridas, é alento para as nossas dores, é nutrição para o nosso espírito e nenhuma prece feita de coração fica sem resposta. Muitas vezes achamos que não fomos atendidos, mas as respostas vêm sempre da forma como precisamos, porque temos a tendência de ver a parte e Deus vê o todo e sabe o que é melhor para cada um de nós, seus filhos muito amados. Quando Emmanuel diz que na estrada religiosa é que semelhante esforço exige mais amplo aprimoramento, ele nos lembra da importância de nossas boas escolhas, como está descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, no item 4. Diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega
para domar suas más inclinações. Quer dizer, não somos perfeitos, mas perfectíveis. Podemos alcançar a perfeição relativa com nossa transformação íntima, com nossos esforços sinceros em nos tornarmos seres melhores, sempre nos faltando no Evangelho do Mestre Jesus, nosso modelo e guia. Ainda no texto, Emmanuel diz que muitos ainda ficam presos à satisfação dos caprichos nocivos nas zonas fenomênicas e, por não possuir recursos interiores suficientes, não entendem a finalidade de algumas manifestações. No fundo, por ainda ter a necessidade de ser servido, alimentando os sentimentos inferiores até que, a seu tempo, desperte para as verdades de vida eterna. Emmanuel nos diz que o alimento da alma, para fixar-se em definitivo, reclama o coração sinceramente interessado nas verdades divinas. É o coração já transformado, já preparado, que conseguirá absorver os nutrientes dos ensinamentos iluminativos. Comparamos este coração fértil à parábola do semeador, descrita também no Evangelho segundo o Espiritismo e também no capítulo 17, Seres Perfeitos, mas agora nos itens 5 e 6, onde a boa terra recebe a boa semente e dá bons frutos. Finalizando, o homem desperto, como nos diz Emmanuel, fortifica-se, sublima os seus sentimentos, que se tornam mais nobres, mais condizentes com os ensinamentos do Cristo Jesus, por estar em constante esforço de se tornar instrumento útil à seara do Mestre Jesus. Com as virtudes despertas, traça como meta de seu caminhar as leis divinas ou naturais, e nada mais o desviará da retidão do caminho, pois já terá as duas asas da evolução equilibradas para alçar voo a um destino seguro, às luminescências celestiais. Assim, caros irmãos e irmãs, porque sabemos que Deus, o Senhor da vida, é o doador universal, procuremos sempre nos sintonizar com o mais alto, para nos nutrirmos com as bênçãos, para nos nutrirmos com o alimento essencial para o nosso espírito, o amor divino, que é o silo do universo. Que assim seja, sempre. Agora, convido vocês a ouvirem uma canção, cujo autor é Willy de Barros, na voz de Luana Almeida, intitulada Quando Penso em Jesus. E pensar em Jesus é também nos nutrirmos com sua paz, sua luz, seu amor e que seja assim, hoje e sempre. Vamos à canção. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos
sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero